Amor Proibido. A incrível história de um policial e a filha do líder da máfia revelada. As luzes da metrópole piscavam como estrelas distantes, mas a realidade que Lucas enfrentava era bem mais sombria. Como policial, seu coração batia forte pela honra de proteger sua comunidade, mesmo que o peso da corrupção se alongasse pela cidade como uma sombra. Ele era o orgulho da família humilde que o criou, e o desejo de ver um futuro melhor o impulsionava todos os dias. Mas naquela noite fatídica, tudo mudaria. Durante uma operação secreta para desmantelar uma rede criminosa, Lucas se viu no meio de uma troca de tiros. A adrenalina pulsava em suas veias, e sua respiração se acelerava enquanto ele se movia. Foi quando o destino lhe pregou uma peça. Em meio ao caos, ele a viu. Isabela, a filha do temido líder da máfia, com uma atitude rebelde que refletia a luta que ela travava dentro de si. O olhar dela, carregado de desespero e desejo de liberdade, atravessou seu coração como uma flecha. Isabela não era apenas mais uma garota bonita. Havia um fogo dentro dela, uma necessidade de escapar das correntes que seu pai impôs. Lucas, mesmo ciente do perigo, não conseguiu evitar a atração avassaladora que sentiu. Eles eram subestimados, de mundos opostos, mas uma conexão inexplicável surgiu entre os dois. Ele, a voz da lei. Ela, prisioneira do crime. E assim começou um amor forjado em segredos e medos. Mas antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os encontros furtivos, marcados por sussurros e promessas, eram um refúgio em meio ao caos. Cada toque, cada palavra trocada, incendiava a paixão que crescia entre eles, revelando um lado da vida que eles nunca imaginaram compartilhar. Mas a tensão aumentava a cada dia. Isabela, em um momento de vulnerabilidade, decidiu abrir seu coração. Ela revelou segredos obscuros sobre sua família, mostrando que a máfia não era apenas cruel, mas que havia uma história de dor e medo escondida atrás de cada ato maligno de seu pai. Enquanto Lucas lutava para equilibrar sua lealdade à corporação e ao amor que sentia por Isabela, os perigos se tornavam mais evidentes. O plano traiçoeiro da máfia estava se desenvolvendo, ameaçando não somente suas vidas, mas a paz de toda a cidade. Em meio a esse turbilhão, cada segundo que passava sem decisão o deixava mais sufocado. Ele se perguntava, até onde iria por Isabela? O amor deles era real, mas as consequências poderiam ser devastadoras. O clímax da história se revelaria em um confronto que testaria não apenas a força do amor, mas a verdade por trás de cada um deles. Assim, Lucas se preparou para a batalha mais importante de sua vida, sem saber que a resposta para sua busca por justiça seria revelada de uma forma que pisaria fundo em seu coração. O que ele escolheria fazer? O amor poderia realmente superar as barreiras que a sociedade impôs? As luzes da cidade brilhavam como um símbolo de esperança, mas ele sabia que o caminho à frente estava repleto de perigos e dilemas. O barulho ensurdecedor do tiroteio ecoava pelas ruas escuras e desertas. Lucas, ofegante, procurava isolar a imagem de Isabela em sua mente das balas que passavam zunindo. Cada disparo representava não apenas um risco de vida, mas uma dúvida crescente sobre o futuro que estavam tentando construir juntos. Isabela estava do seu lado, mas a sombra do pai se aproximava, e tudo o que ele mais desejava precisava ser protegido. Eles se encontraram novamente em um local escondido. Um beco que fazia parte de um labirinto de passagem que Isabela conhecia bem. A atmosfera estava carregada de tensão, e as palavras-chave que poderiam selar seus destinos
estavam prestes a ser ditas. Lucas a olhou, os olhos dela brilhavam sob a luz fraca. Ele sentiu seu coração disparar, mas agora não era apenas paixão. Era medo também. Medo de perder tudo. Lucas, ela começou, a voz entrecortada. Não sei até onde posso te levar. Meu pai fica mais perigoso a cada dia. Eu não quero colocá-lo em risco. As palavras dela cortavam como facas. Ele sentiu o peso da responsabilidade, apertando seu peito. Isabela, eu não posso desistir de nós, mas você precisa saber que, se isso continuar, eu vou ter que escolher entre você e o meu dever. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som de suas respirações pesadas. A tempestade que se aproximava era inegável. Lucas precisaria decidir em breve. Uma parte dele queria correr, salvar Isabela e fugir com ela, encontrar um novo lugar, uma nova vida. Mas a outra parte sabia que essa jornada não seria simples. A máfia não deixaria que eles escapassem tão facilmente. Eu não posso deixar você se machucar por minha causa, Lucas. O que meu pai está tramando é maior do que nós dois. A angústia nos olhos dela era palpável. Ao mesmo tempo, ele viu nela uma força que tirava seu fôlego. Era corajosa, pronta para enfrentar qualquer coisa por liberdade. Eu vou descobrir o que está acontecendo, e te prometo que vou te proteger. Ele não sabia como, mas a determinação no coração era maior que qualquer medo. As semanas seguintes foram um jogo perigoso entre amor e medo. Lucas intensificou suas investigações, enquanto Isabela tentava descobrir o plano do pai sem levantar suspeitas. Cada encontro era um teste, cada olhar, um desafio. O amor se entrelaçava com o perigo, e a cidade se tornava uma verdadeira arena de conflitos. Uma noite eles se encontraram novamente. Mas essa não era uma noite qualquer. As sombras que cercavam suas vidas agora pareciam mais densas. Lucas, eu encontrei algo. Algo que pode mudar tudo. Isabela sussurrou, seus olhos refletindo o temor de mexer em algo tão profundo e perigoso. O coração de Lucas acelerou. O quê? O que você descobriu? Ela hesitou buscando as palavras. E então revelou o que soubera. Uma traição dentro da própria máfia. Algo que poderia expor seu pai e seus aliados. A informação poderia ser a chave para desmantelar com a operação criminosa, mas teria um custo. Um custo que poderia ser fatal para ambos. Se essa informação cair em mãos erradas, nossa vida poderá parar antes mesmo de começá-la. Lucas murmurou, seu rosto pálido. As sombras da cidade pareciam mais longas e perigosas enquanto eles se entreolhavam, percebendo que agora, não só suas vidas estavam em jogo, mas os corações de cada um, entrelaçados em um amor que carregava a marca do proibido. As palavras de Lucas ecoaram em sua mente. Estaremos prontos para as consequências? A pergunta pairava no ar, quando o som de algo se aproximando quebrou o momento de tensão. O que o futuro reservava? Eles estavam prontos para descobrir, mas a cada instante, o coração deles batia mais forte, conduzindo-os a um clímax que mudaria suas vidas para sempre. O beco estava envolto em uma escuridão densa, e a tensão entre Lucas e Isabela era palpável. O coração de Lucas pulsava forte, ecoando a incerteza da situação. Ele sabia que cada segundo contava, e a única certeza era de que o tempo estava se esgotando. Precisamos agir rápido, disse ele, a voz firme mas cheia de preocupação. Se essa traição existir, pode ser nossa chance de desmantelar o que seu pai está fazendo. Mas a questão é, como você tem certeza disso? Isabela fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando organizar os pensamentos em meio ao caos. Um dos homens mais próximos dele, o Rafael, tem se comportado de forma estranha. Ouvi algumas conversas, algo sobre um encontro que ele não deveria ter, algo que envolve dinheiro. Ele está se preparando para sair do grupo, eu tenho certeza. Se Rafael realmente estiver traindo seu pai, precisamos fazer mais do que apenas observar. Precisamos garantir que ele fale, que ele conte tudo.
Lucas respondeu, o desespero se misturando à determinação. Mas Isabela o interrompeu com um olhar triste. E se ele não quiser? E se ele decidir nos entregar? Não podemos correr esse risco. Isso pode acabar em tragédia. As dúvidas se tornaram uma sombra na mente de Lucas, mas ele não podia parar agora. Eu não vou deixar que isso se torne sua prisão, Isabela. Chegou a hora de quebrar as correntes. Essas palavras tinham um peso que ressoava entre eles. O amor que partilhavam não era apenas um abrigo. Era um combustível, uma força que os movia a lutar. Com um plano parcialmente formado, eles decidiram se encontrar com Rafael na calada da noite, numa área da cidade onde os perigos se entrelaçavam com as esperanças. No caminho, Lucas sentia um frio na espinha, ciente de que cada passo os levava para mais perto do abismo. As ruas estavam vazias, mas a tensão pairava. Quando chegaram ao ponto de encontro, o olhar de Isabela demonstrava um misto de coragem e medo, e Lucas segurou sua mão, como que um porto em meio a uma tempestade. Estamos juntos nisso. Não esqueça disso. Rafael apareceu e seu semblante era um enigma. A tensão estava no ar. Você não deveria estar aqui, Isabela. Seu pai, ele não gosta de ver você com pessoas assim. Precisamos conversar, Rafael. Isabela afirmou com uma voz mais firme, puxando Lucas para mais perto. Sabemos de você e do que anda tramando. Não há como fugir disso. Rafael hesitou, seu olhar se perdendo nas sombras ao redor. Se o seu pai souber que estou aqui falando com vocês, vou estar em apuros. Ele declarou. Mas a sede de liberdade nos olhos de Isabela parecia querer quebrar a barreira do medo. Você não precisa mais ser parte disso. Se você não recuar, vai acabar presa. E você vai ficar do lado de quem? Do seu pai ou de nós? Lucas interveio, sua voz firme como nunca. Um silêncio pesado caiu sobre eles, e enquanto a tensão se intensificava, Lucas percebeu que a vida de todos estava em jogo. A partir daquele momento, cada escolha poderia levá-los a um final sombrio. Então, Rafael, com um olhar furtivo, trouxe um elemento inesperado ao ar. Se você quiser informações que podem destronar seu pai da máfia, há uma condição. Os corações de Lucas e Isabela dispararam. O que ele queria em troca? A pergunta ecoou, mas a resposta estava prestes a mudar tudo. O futuro que eles tanto desejavam dependia dele. E qual é a condição? Lucas perguntou, já prevendo que o preço a ser pago seria alto. A resposta de Rafael poderia ser a chave ou a sentença de morte para eles. E assim, o destino do trio mudaria novamente, pois a verdade era uma faca de dois gumes. O que estava por vir poderia ser a salvação ou a ruína. Rafael respirou fundo, seus olhos se ajustando à luz escassa que penetrava o beco. A tensão era quase palpável. A condição, ele começou hesitando, é que vocês me tirem desta vida. Estou pensando em escapar e preciso de um lugar seguro. Assim que eu for embora, posso falar tudo o que vocês precisam saber para derrubar seu pai. As palavras de Rafael pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Lucas sentiu um cólico no estômago. Tirar alguém da máfia era um ato de traição que poderia ter consequências mortais. Ele olhou para Isabela, que parecia ter perdido o chão. Seu rosto passava da esperança ao desespero em questão de segundos. Você espera que a gente confie em você e te ajude a escapar? Isso é um risco enorme. Isabela exclamou, sua voz tremendo. Como podemos ter certeza de que você vai cumprir sua parte do acordo? A expressão de Rafael se tornava mais severa. Se eu não cumprir, seu pai vai me encontrar e me matar. Se vocês não me ajudarem, vão viver com essa sombra sobre vocês para sempre. Não sou o vilão aqui, Isabela. Acorda. Eu sou a única chance de ver seu pai pagando por tudo que fez. O silêncio subiu entre eles, pesado e sufocante. Lucas se sentiu dividido entre a lógica e a emoção. O que Rafael pedia poderia ser a chave para libertar Isabela, mas ao mesmo tempo era como acender um fósforo em um barril de pólvora.
Você só vai nos comprometer mais, Rafael. Lucas disse, sua voz um sussurro urgente. E se ele descobrir que você está tentando fugir? Ele não vai hesitar em fazer de você um exemplo. E assim, a discussão continuava, pulsante. Isabela sentia a adrenalina no sangue. Ela não queria ver mais ninguém sofrer. Mas a ideia de ajudar Rafael era um passo incerto em um caminho já perigoso. Se a gente confiar em você e você nos trair, não sou seu inimigo. Rafael cortou, a frustração se acumulando em sua voz. Eu quero escapar. Estar com ele é uma sentença de morte. Eu não quero mais fazer parte da loucura que envolve seu pai. Só preciso de uma saída. Lucas e Isabela trocaram olhares indecisos. A conexão entre eles pulsando como um fio de eletricidade. E se a gente lhe der a chance? Ele finalmente sugeriu. Mas, se você nos trair, o que vai acontecer será pior do que qualquer coisa que seu pai possa fazer. Rafael assentiu lentamente, aparentemente compreendendo a gravidade da situação. Havia uma chance, uma oportunidade para iluminar o caminho escuro diante deles. Mas a dúvida ainda pairava como um espectro. O que aconteceria se a confiança deles fosse quebrada? Então, o que vai ser? Lucas indagou, a urgência em sua voz se intensificando. Você está disposto a aceitar essa regra? Rafael pareceu hesitar em sua resposta. O tempo se estendendo em um silêncio quase agonizante. Sim, eu aceito. Mas preciso que haja um plano claro. Não podemos deixar nenhum fio solto. Isabela quase não conseguiu acreditar no que estava acontecendo. O risco era imenso, mas havia algo iluminando uma nova possibilidade no horizonte escuro. Vamos então, mas não será fácil. Precisaremos de um plano detalhado e temos que confiar uns nos outros. Assim, eles começaram a traçar a estratégia, a adrenalina bombeando. Falar com um traidor seria a chave para se libertar das garras da máfia, mas as cicatrizes da desconfiança ainda estavam profundamente enraizadas na realidade que cercava todos eles. Mas a cada passo que davam, Isabela não conseguia deixar de pensar. E se a verdade que Rafael tinha em mãos não fosse o único segredo perigoso ali? A interrogação crescia em sua mente. A história estava apenas começando a se desenrolar, e os perigos à frente eram imensos. Lucas interrompeu seus pensamentos. Precisamos agir. Cada minuto conta. A incerteza ainda estava no ar, mas agora havia uma nova esperança. O que aconteceria a seguir? A vida deles estava prestes a mudar de maneira irreversível, mas a pergunta que todos tinham era se isso os levaria à liberdade ou à ruína. E em meio aos sussurros da noite, uma verdade sedutora e traiçoeira aguardava para ser revelada. O plano começou a tomar forma, mas a tensão não se dissipava. Isabela sentia um nó se formar em seu estômago. A cada palavra que trocavam, percebiam a magnitude da decisão que estavam prestes a tomar. Vamos dividir as funções, disse Lucas, tentando injetar racionalidade no momento caótico. Rafael, você vai ficar responsável por conseguir informações sobre as rotinas do seu pai e possíveis pontos de fuga. Isabela e eu vamos preparar nosso próprio disfarce e garantir que ninguém suscite desconfiança. Rafael acenou com a cabeça, mas sua expressão refletia a preocupação. É mais arriscado do que parece. Se ele suspeitar de mim, se você quer escapar, vai ter que arriscar. Isabela interrompeu, sua voz mais firme do que ela própria se sentia. Precisamos de sua ajuda, e precisamos dela agora. Os três continuaram a esboçar o plano até que o céu escureceu completamente, com as sombras da noite se espessando ao redor deles. A adrenalina impulsionava a estratégia, mas à medida que os detalhes se encaixavam, Isabela começou a sentir que o caminho à frente estava repleto de espinhos. E se der certo, Rafael? Lucas perguntou, seus olhos perscrutando o olhar do jovem. O que você vai fazer depois? Não pode simplesmente voltar para a sua vida anterior. No momento não tenho uma vida, Rafael respondeu, a emoção brotando em sua voz.
Só sei que não quero mais ser um objeto nas mãos do meu pai. Eu quero liberdade. Isabela se lembrou de suas conversas com Lucas sobre amor, liberdade e escolhas. O que era liberdade verdadeira se tudo ao seu redor ainda estivesse preso ao mesmo esquema de poder e medo? Com um suspiro profundo, ela decidiu: se vamos fazer isso, precisamos garantir um novo caminho para todos nós. Enquanto os três continuavam a se preparar, Isabela não pôde deixar de notar como a conexão entre eles aumentava. A urgência da situação os unia, mas havia um fio tênue de compreensão. Uma sincronização em sua química que provocava uma centelha inegável. Era como se a luta pela liberdade os tornasse mais próximos, mas a escolha de Rafael deixava sua mente girando em um turbilhão de emoções. Ela sentia um amor crescente por Lucas, mas a presença de Rafael confundia tudo. As horas avançaram e logo o amanhecer começou a despontar no horizonte. Rafael recebeu uma mensagem em seu celular. Sua face se tornou pálida ao ler. Eles estão agindo. Meu pai está a par de que alguém está por perto. Precisamos acelerar o passo. O coração de Isabela disparou. A sensação de urgência a envolveu. Era agora ou nunca. O que fazemos? Ela questionou, um misto de medo e determinação se estabelecendo em seu tom. Fugir é a única opção. Lucas confirmou. Olhares fixos em Rafael, as expectativas frenéticas. Mas temos que ir logo. Rafael se virou. A realidade do que estavam prestes a fazer se instalava. Uma mistura de esperança e medo. Não posso acreditar que estou fazendo isso. Não posso falhar. Isabela se aproximou sentindo a adrenalina e o desespero. Vamos sair daqui agora, juntos. Enquanto eles se preparavam para concluir o que haviam começado, a atmosfera estava cheia de promessas não ditas e caminhos nebulosos. O que aconteceria quando tudo isso acabasse? E se eles conseguissem, mas a verdade sobre Rafael e seu passado os separasse para sempre? Assim que saíram do beco, a luz do dia os envolveu. Era ali que a transformação se tornaria real, ou os arrastaria novamente para a escuridão. O que os aguardava era incerto, como um jogo em que todas as cartas poderiam ser viradas a qualquer momento. E o destino deles estava prestes a mudar para sempre. Isabela segurou a mão de Lucas com firmeza enquanto saíam do beco. Uma onda de luz os cercando, como um abraço esperado. O ar da manhã estava fresco e carregado de possibilidades, mas havia um peso no peito que a lembrava da realidade que estavam deixando para trás. Rafael caminhava à frente, a expressão tensa, os olhos buscando qualquer sinal de perigo. Estamos prontos para isso? Lucas murmurou, sua voz baixa, quase um sussurro perdido na melodia da cidade desperta. Nada mais pode ser feito, Isabela respondeu, olhando para o horizonte. Precisamos ter fé. Mas a fé não era algo que Rafael parecia possuir. Ele olhava para trás, para o passado que o prendia como uma âncora. E se meu pai me encontrar? Ele pode ser mais astuto do que pensamos. Ele não vai me deixar ir assim tão fácil. Não podemos pensar assim, Lucas disse, os olhos cheios de determinação. Precisamos nos concentrar no próximo passo. O trio seguiu em direção ao café local. Um lugar onde poderiam se misturar a outras pessoas. Um refúgio temporário antes do que estava por vir. As mesas estavam espalhadas sob guarda-sóis coloridos, e o aroma de café fresco e pães aquecidos preenchia o ar. Tudo parecia tão normal, tão distante do que estavam prestes a enfrentar. Enquanto se sentavam, Isabela notou Rafael olhando ao redor, a ansiedade estampada em seu rosto. Eu não deveria ter vindo. Ele sussurrou, como se estivesse se convencendo do que dizia. Eu coloquei vocês em risco. Estamos juntos nessa, ela lembrou, fixando o olhar no dele. Se você falhar, eu falho. Se nós falharmos, todos falham. Vamos sair dessa como um time. E para sua surpresa, o olhar de Rafael mudou. Uma faísca de esperança tinha surgido. Você tem razão, Isabela, ele murmurou,
a determinação começando a se infiltrar em sua voz. Eu não posso mais viver com medo. Estou pronto. Lucas olhou entre os dois, um sorriso leve começando a se formar nos lábios. É isso. Juntos somos mais fortes. Mas antes que pudessem, celebrou a força da união, o celular de Rafael vibrou novamente. A tela iluminou seu rosto e o olhar dele escureceu. É meu pai, ele disse, a voz tremendo. Ele está cada vez mais perto. Isabela e Lucas trocaram um olhar alarmado. O jogo estava se intensificando. Precisamos mudar de lugar, Lucas disse rapidamente. Vamos sair daqui antes que ele chegue. Saindo do café, um frio percorreu a espinha de Isabela. A cidade, que antes parecia tão amorfa, agora estava repleta de rostos que pareciam segredos. Cada pedestre poderia ser um aliado ou um inimigo. E o tempo estava se esgotando. Os três começaram a andar rápido, a tensão crescendo a cada passo. Mais do que a fuga, havia uma sensação de que eles estavam lado a lado na batalha não apenas contra uma estrutura criminosa, mas contra suas próprias incertezas. Isabela olhou para Lucas, seu coração batendo forte. O amor que ela sentia por ele era uma chama que iluminava sua alma. Mas ao lado estava Rafael, que a cada momento se tornava um amigo mais próximo. Havia algo de bonito na coragem dele, algo que a inspirava a agir, a lutar. Por que meu pai não pode simplesmente me deixar em paz? Rafael perguntou, seu tom uma mistura de raiva e tristeza. Por que ele não entende que eu quero viver e não ser uma marionete? A pergunta pairou no ar. E por um instante foi como se todos estivessem ouvindo a mesma música triste e agonizante. Isabela percebeu que a liberdade era um conceito relativo e que por mais que lutassem, a batalha contra os próprios fantasmas poderia ser a mais difícil de todas. Virando uma esquina, avistaram a antiga loja de um amigo de Lucas, um abrigo conhecido e seguro. Era para lá que deviam ir, onde poderiam conversar mais tranquilos e planejar a próxima jogada. Mas o que eles não esperavam era que, ao atravessar a porta, uma figura familiar os aguardava do outro lado. Uma sombra do passado que poderia mudar tudo. E assim, a incerteza dançava no ar, enquanto um novo desafio se aproximava, ferindo a linha tênue entre a liberdade e a prisão. O que aquele encontro significaria para os três? As decisões que tomariam a partir dali moldariam um futuro que ainda era um mistério. A figura à porta da loja fez o coração de Isabela gelar. Era Laura, a irmã de Rafael, que ela conhecia apenas de fotos. O semblante da moça era uma mistura de preocupação e determinação. Seus olhos escuros refletindo uma tempestade de emoções. A presença dela era um lembrete pungente de tudo que Rafael deixara para trás, mas também da esperança que ele ainda carregava. Você não deveria estar aqui! Rafael exclamou, dando um passo hesitante para trás. O tom de sua voz estava entre a raiva e a desesperança. Eu não poderia ficar de fora, Laura respondeu com firmeza. Sabia que você estaria em perigo. Eu não consegui ficar parada sabendo que o nosso pai está atrás de você. Isabela sentiu o ambiente pesar ainda mais. O que era para ser um refúgio se tornara um espaço carregado de tensão. Lucas trocou um olhar significativo com Isabela. Eles precisavam agir, mas cada movimento era cuidadoso, como lidar com um delicado castelo de cartas prestes a desmoronar. Laura, você não entende, Rafael começou, mas a irmã o interrompeu. Entendo mais do que você imagina. Você acha que não pensei em como seria viver longe disso? Mas o que está acontecendo agora é muito maior do que nós. Nosso pai, ele não vai parar por nada até ter você de volta. Isabela percebia a dor que transbordava nas palavras de Laura. Era como se cada frase fosse um eco de um lar desfeito, de promessas quebradas. Ela segurou a mão de Lucas, buscando força na união deles. Aquela não era apenas a luta de Rafael. Era a batalha de todos eles. Um frenesi de emoções passou por ela quando se lembrou de que também tinha seus próprios fantasmas para enfrentar. Laura, precisamos de um plano, Lucas disse com a voz firme. O tempo está correndo.
Seu pai pode estar a qualquer momento. Ele mandou homens atrás de você. Laura interrompeu, a expressão palpitante. Hoje à noite, eles farão uma busca pela cidade. Precisamos agir antes que eles te encontrem. A urgência na voz dela despertou a coragem que todos precisavam. A adrenalina cresceu, e Rafael, apesar do receio, começou a erguer a cabeça. Então, o que você sugere? Ele pediu, o olhar jamais decidido. Laura respirou fundo, como se estivesse reunindo todas as forças e estratégias possíveis. Temos que reunir aliados, gente que não teme nosso pai e que tem razões próprias para lutar contra ele. Precisamos de um lugar seguro para nos esconder e, ao mesmo tempo, formar um plano. A ideia acendeu uma centelha de esperança em Isabela. Reverberou na mente dela que liberdade poderia ser construída através da união e da coragem. Laura estava certa. A comunicação era a chave. Anda, vamos! Isabela incentivou. Não temos tempo a perder. Juntos podemos encontrar esse caminho. Rafael então deu um passo à frente, o olhar fixo na irmã. Estamos juntos nessa, Laura. Você não precisa se preocupar. Estaremos a salvo. Mas antes que pudessem sair, as portas da loja se abriram com um estrondo. Uma silhueta familiar entrou, e a luz que penetrava por trás formava uma aura ameaçadora. Era um homem alto, com um olhar que parecia perfurar a alma. O coração de Isabela acelerou. Rafael, ele gritou. Não pense que pode escapar de mim tão facilmente. O temor invadiu o espaço de forma palpável. As decisões que tomariam agora não envolviam apenas a fuga, mas a luta pela vida. Isabela trocou um olhar com Lucas, e a certeza do que precisava ser feito se instalou. Estava na hora de enfrentar o passado de cada um, para que eles pudessem moldar um futuro. Vamos lutar! Isabela gritou, impulsionada pela força que agora irradiava do grupo. O eco da determinação foi o suficiente para criar um pequeno exército contra a sombra que se aproximava. E assim, no crepúsculo da loja, a batalha que começaria não seria só externa, mas uma luta pela liberdade de cada um deles. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo, e a coragem a conduziria na direção de um futuro incerto. Que escolhas fariam diante do perigo? Isabela sentiu a adrenalina pulsar nas veias como uma tempestade, prestes a se desatar. O homem à porta, uma figura sombria e familiar, não era só uma ameaça. Ele era a personificação do passado que lutavam para deixar para trás. As palavras que ecoavam no ambiente pareciam quase ecoar dos sonhos que tinham se tornado pesadelos. Não temos tempo para hesitar, Rafael disse, o desespero crescendo em sua voz. Precisamos sair, agora. Laura avançou, puxando Rafael para longe do alcance do homem. Vamos, disse ela, a determinação em seu olhar fazendo com que todo se movesse. Isabela olhou para Lucas, e o silêncio transferiu uma urgente conexão. Ele acenou, pronto para seguir Laura e Rafael. Juntos eles precisavam se afastar da loja, mas a ansiedade no ar era tão densa que parecia um manto pesado. O homem que entrara na loja, que eles conheciam como o braço direito do pai de Rafael, começou a se mover na direção deles, seu olhar frio e calculista. Vocês não têm para onde ir. O que acham que vão conseguir? Ele sempre encontra o que procura. As palavras caíram sobre eles como pedras, mas a coragem que surgira da união e do desespero os impulsionou a seguir em frente. Ignorar o pavor era essencial. O que Isabela sentia, uma força incontrolável pulsando dentro dela, poderia ser a chave. Afinal, era a hora de lutar ou desistir. Vamos pela porta dos fundos, Lucas gritou puxando Isabela para aquele caminho. Rafael e Laura seguiram. E a última coisa que Isabela viu antes de sair foi o homem sorrindo. Um sorriso que irradiava malévola confiança. Atrás da loja, um beco escuro os esperava, gritando em silêncio os perigos que estavam por vir. Mas a lua cheia iluminava o caminho, e uma brisa suave trouxe um cheiro de liberdade que Isabela quase não acreditava ser real.
Temos que encontrar aquele grupo que você mencionou, Laura, disse Rafael, já sem fôlego, tentando recuperar o controle da situação. Eles podem ser a nossa única esperança. Acho que sei onde encontrá-los. Fica a alguns quarteirões daqui, respondeu Laura, sua voz tensa, mas firme. No entanto, nada estava garantido. Enquanto caminhavam apressadamente pelas ruas escuras, o som de passos atrás deles fez o coração de Isabela disparar novamente. O homem os havia seguido? Rápido! Lucas exclamou, olhando para os lados como se qualquer movimento pudesse acionar um alerta. Durante a corrida, Isabela sentiu a mão de Rafael se entrelaçando à sua. Um gesto simples, mas que trouxe um alívio que foi como um sopro de vida no meio da confusão. O grupo precisava se manter unido, e aquele toque foi um lembrete de que estavam juntos na luta. Finalmente, chegaram a um pequeno armazém misterioso cercado por sombras. Um grupo de pessoas estava reunido dentro, discutindo em voz baixa. Olhares cautelosos se voltaram em direção a eles, e a atmosfera estava carregada de expectativa e desconfiança. Laura fez um sinal discreto, e com um olhar determinado introduziu o grupo. Essas pessoas são aliadas. Precisamos da ajuda delas para derrotar nosso pai. Os murmúrios aumentaram, e Isabela sentiu uma onda de esperança amide as incertezas. O risco que estavam correndo não era em vão. Havia uma chance, ainda que pequena, de vencer. Mas antes que pudessem se acomodar naquele novo espaço, a porta se fechou com força e a voz ameaçadora do homem ressoou do lado de fora. Vocês acham que podem se esconder de mim? Eu sempre sei onde encontrá-los. Isabela olhou para os outros, e o peso do que estava por vir apertou seu peito. Estavam prestes a se confrontar com tudo o que temiam. A luta que se aproximava não era apenas por Rafael, mas por cada um deles, por um futuro longe das sombras do que os ameaçava. E ao se prepararem para a batalha que se desenrolava fora do armazém, uma pergunta ecoou na mente de Isabela. Até onde ela iria por aqueles que amava? Naqueles momentos de tensão, uma escolha se formava. O que eles fariam quando finalmente vissem a verdade de frente? O armazém, agora cercado por sombras, parecia um refúgio efêmero. Isabela sentia o calor da respiração de Rafael ao seu lado, e a intensidade dos olhares que os avaliavam a deixava inquieta. Cada segundo pulsava com a expectativa de algo inadiável e aterrador. As vozes ao redor se tornavam um zumbido distante, como se os ecos de sua própria luta se entrelaçassem com a conversa rápida e nervosa do grupo. Precisamos de um plano, disse um homem com uma cicatriz no rosto interrompendo os sussurros. Sua presença exibia uma autoridade implícita, uma determinação que poderia levantar qualquer moral para enfrentar o que estava por vir. Temos que distrair aquele maluco antes que ele entre aqui, sugeriu Laura, mas a incerteza em sua voz era palpável. Isabela engoliu em seco. Como poderiam combater alguém que sempre parecia um passo à frente? A mente dela estava cheia de imagens assustadoras de que o homem os pegaria. Um pesadelo que não parecia ter fim. Se ao menos pudessem virar o jogo a seu favor. Enquanto isso, Rafael ficou em silêncio, a pressão da situação evidente em seu rosto. Ele olhou para Isabela, seus olhos carregando um peso que falava mais do que as palavras poderiam expressar. Era uma batalha interna que refletia a luta deles. A necessidade de proteger quem amavam, mesmo quando o medo os cercava. O esgoto leva a um outro lado. Começou um dos aliados, uma mulher de cabelo curto e olhar penetrante. Se conseguirmos escapar antes que ele venha, podemos flanquear o homem. É uma chance. Ouvindo isso, Isabela se lembrou das histórias que tinha ouvido sobre esconderijos. Lembro-me de quando eles eram apenas lendas contadas entre risadas, como aventuras de infância. Mas agora, tornavam-se um caminho real. Um até aqui era um divisor de águas no destino deles. Eu vou com você, disse Lucas rapidamente. Não podemos deixar que ele faça isso com ninguém mais. A chama da coragem acendeu-se dentro de Isabela. O elan do sonho da liberdade era mais forte do que seu medo. Com um movimento resoluto,
Ela olhou para Laura e Rafael, absorvendo todas as emoções que os preenchiam. Vamos todos juntos. Nada de dividir. Se vamos sair dessa, será juntos. A determinação renovada tomou conta do grupo. Cada um assentiu, e a atmosfera que antes era pesada, agora parecia vibrante. Havia um propósito pulsando ali. Uma união formada não apenas pelo medo, mas pelo amor e pela amizade que estabeleceram. Aquilo se tornaria uma batalha não apenas pela sobrevivência, mas pelo futuro que todos desejavam. Cuidado! Um grito repentino ecoou do lado de fora. O homem estava perto, seus passos ressoavam como um prelúdio de tempestade. O grupo se agachou, pressionando-se nas laterais do armazém, a adrenalina os despertando para um novo nível de alerta. Isabela sentiu aquela força incontrolável dentro dela novamente. Era um chamado à ação. Laura se aproximou da saída. É agora ou nunca. Prontos? A resposta foi silenciosa, mas a determinação nos olhos de todos falava mais alto. Com um movimento sutil, Laura empurrou as portas do armazém, e eles avançaram, uma onda de corajosos saindo em direção à escuridão que os aguardava. Mas a cena que se desenrolou lá fora era mais aterradora do que poderiam imaginar. Diante deles, o homem estava parado, a figura imponente projetando uma sombra longa nas paredes. Isabela sentiu a realidade da situação a paralisar por um segundo. Mas ao olhar para o lado, viu Rafael e Lucas, carregando uma força que a tirou da inércia. O confronto estava à frente. Podemos fazer isso, ela sussurrou mais para si do que para os outros. Seria a hora de finalmente descobrir a verdade. A batalha delas estava prestes a começar. E em meio à tensão, Isabela teve uma visão fugaz. As palavras de um antigo provérbio ecoaram em sua mente. A verdade transforma, e a verdade é o que todos temem. Qual seria o custo dessa transformação? A tensão no ar era palpável. Isabela, Lucas e Rafael encaravam a figura imponente do homem. Ele estava ali, bloqueando a passagem, sua expressão revelando um prazer sádico. Era o momento em que saberiam se o amor e a determinação eram suficientes para enfrentar o mal. Vocês acham que podem escapar de mim? A voz do homem reverberou, fria como o metal de uma arma. Eu sempre estarei um passo à frente. Rafael deu um passo à frente, um misto de coragem e desespero em seu olhar. Você não vai mais controlar nossa vida. Ele gritou, a voz forte ressoando em cada canto da rua. Ah, meu querido irmão, você realmente acha que pode desafiar o que eu construí? Você é apenas um traidor. O homem avançou, mas antes que pudesse se aproximar, Lucas tomou uma atitude. Vamos! Ele puxou Isabela e Rafael correndo em direção ao beco escuro oposto. Eles tinham que se dispersar, enganar o inimigo e ganhar tempo. A adrenalina pulsava como um tambor em suas veias enquanto corriam. Isabela sentia o coração querer sair pela boca. Qual o plano agora? Perguntou, olhando para Lucas, que liderava a fuga. Precisamos encontrar uma saída. Um lugar secreto que conheço. É um armazém abandonado, mas pelo menos podemos nos esconder lá e repensar a estratégia. Ele respondeu, os olhos brilhando com determinação. Ainda em fuga, Rafael se virou para olhar o homem que ainda o seguia. Ele não vai desistir, e sabemos disso. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Isabela sentiu um nó se formar no estômago, mas a coragem dentro dela crescia. Seja o que for, vamos fazer juntos como sempre fizemos. A força daquele momento, aquela unidade, era tudo o que tinham. Eles chegaram ao armazém e entraram rapidamente. A luz era mínima, com frestas queimando pela madeira antiga. Lucas foi o primeiro a pisar no chão empoeirado. Com um olhar cauteloso, indicou que se escondessem no fundo. Vamos ficar em silêncio e tentar entender o que está acontecendo, sugeriu Laura, que aparecera nos últimos minutos, unida assim a eles nessa resistência. Se ele conseguir nos encontrar outra vez, estamos perdidos. Logo puderam ouvir passos se aproximando. O homem estava na busca e seus gritos ecoavam pelo beco. Rafael, eu sei que você está aqui. Isso é o seu último aviso.
Isabela sentiu que o coração estava aos pulos. Mas uma onda de determinação tomou conta. Não podemos ter medo. É agora ou nunca. Vamos usar isso a nosso favor, Rafael disse, já com um plano em mente. Precisamos fazer com que ele pense que estamos na saída oposta. Quando ele se aproximar, vamos cercá-lo e confrontá-lo juntos. O silêncio foi quebrado por uma onda de coragem, e o grupo começou a se preparar. Eles checaram os pontos de entrada e saída, organizando-se como um time. Assim que o silêncio se estendeu por um instante, o homem finalmente entrou no armazém. Isabela podia ver sua sombra alongar-se nas paredes, e um frio percorreu sua espinha. Ele estava prestes a descobrir o que estavam armando. Sei que você está aqui, Rafael. Vamos acabar com esse jogo de uma vez por todas. O homem gritou, sua voz premente. Mas Isabela decidiu que já não tinha mais medo. Com um movimento rápido, ela sinalizou para os outros. Todos se posicionaram nas sombras, prontas para a hora da verdade. O homem caminhava cautelosamente, seus olhos escaneando o espaço como um predador em busca de sua presa. Quando ele passou pela última pilastra, eles se lançaram na direção dele, e o tempo pareceu se arrastar. Isabela não pensou duas vezes. Com um grito, ela avançou. Agora, 5 corpos e um único objetivo: acabar com o terror que o homem havia implantado. O confronto foi intenso. O homem, embora forte, foi surpreendido pela união deles. Um empurrou aqui, um golpe ali, e logo a luta se tornava mais feroz. Mas Isabela, com toda a força que lhe restava, lutava pela liberdade não apenas de Rafael, mas de todos, incluindo o amor que sentia por Lucas. Foi quando ela encontrou uma oportunidade e, como um raio, desferiu um golpe entre as costelas do homem. Ele cambaleou, o desprezo transformando-se em uma fúria cega. A luta prosseguia, e quando todos estavam quase sem fôlego, Rafael usou aquele momento de vulnerabilidade. Ele fez um movimento rápido e o derrubou com um golpe certeiro na cabeça. O homem caiu ao chão, paralisado, incapaz de mais uma ameaça. Isabela olhou em volta e viu alívio no olhar de Lucas. Conseguimos, sussurrou quase incrédula. Um sorriso se formou em seu rosto. Eles tinham desmantelado o ciclo de medo, mas antes que pudessem comemorar, ouvindo risadas nervosas e alívios brotando no ar, o som de sirenes ecoou nas proximidades. Precisamos ir! Laura apressou puxando Rafael. Todos correram para fora do armazém, a liberdade ao alcance das mãos. O medo ainda estava presente, mas agora era um medo diferente. Um medo da vida, do que viria pela frente, mas um medo que era acompanhado de esperança. Isabela olhou nos olhos de Lucas, e ele sorriu para ela. Nós conseguimos. Estamos juntos nisso agora. Finalmente a luz do dia iluminou seus rostos. Eles haviam superado os limites, quebrado as correntes, e não havia mais volta. Cada um deles tomara a decisão de lutar, e agora sabiam que o amor, a amizade e a coragem eram suas armas mais poderosas. E à medida que se afastavam do armazém e do passado sombrio que os atormentara, um novo começo se desenrolava à frente. Mesmo com os desafios que poderiam surgir, eles estavam prontos para enfrentá-los juntos. As luzes da cidade brilhavam intensamente ao longe, uma promessa de novos horizontes e possibilidades. O futuro que parecia furtivo agora era um presente, pulsando com a vida, cheio de emoção. Para Isabela, a batalha não havia acabado. Na verdade, agora era quando tudo começaria. As decisões que tomavam moldariam o que viria, mas a alegria de ter encontrado sua voz e quem realmente eram os unia como uma família. E só o tempo diria o que os aguardava. Mas naquele momento eles estavam prontos, juntos, prontos para viver e amar novamente. E com isso, encerramos a nossa incrível história de amor, coragem e superação. Espero que você tenha se emocionado, que cada sentimento tenha ressoado dentro de você, tal qual ressoou em nossos corações enquanto a narrávamos. Agora não perca a chance de continuar essa jornada. Você precisa se inscrever agora no canal
para não perder as próximas histórias exclusivas que, com certeza, vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão emocionante e transformadora. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal.